Olá, começando ao vivo aqui pela TV Capital, canal 32, né? Para vocês que nos acompanham também pela NET, canal 23, mais uma edição do Jornal Argumento, e você pode participar hoje do programa, o nosso convidado, né? O programa é ao vivo, agora estamos também, né, interagindo com você através do telefone 3095-7424, e o nosso convidado de hoje, né, sempre presente nesse momento agora, sempre, né, muito mais especial, Dr. Manuel Dias Reis, médico com especialização em psiquiatria. Obrigado pela presença do senhor mais uma vez e seja muitíssimo bem-vindo. Como vai, André, né, São Paulo? É um prazer estar aqui. O prazer é nosso e a gente sempre fala, né, que é um serviço que a gente tem que agradecer, porque afinal de contas a saúde no Brasil é um problema crônico e eu sempre falo, né, médico e advogado não brinca, porque está sempre na manchete, né? Exato, a saúde sempre na manchete. Participa conosco também o jornalista Paulo Rolim. Obrigado pela presença, Paulo. Olá, André Marques, doutor Manuel, uma alegria estar aqui novamente para mais uma entrevista didática com o doutor Manuel. Lembrando que é ao vivo, né? Você pode ligar no 3095-7424 e fazer a sua pergunta para o doutor Manuel, que responde para você, né? Qualquer dúvida que você tiver, doutor Manuel aqui conosco. Doutor, vamos começar falando sobre esse... É impressionante, porque vivemos agora um momento especial do ano, né? Tem o período das férias, que para as pessoas significa diversão. Agora a gente tem aquelas festas de final de ano, aonde sentimentos começam a se conflitar, né? Quando a gente pensa que todos estariam felizes, aí vem aquela sensação do abandono, aquela sensação da esquecido, aquela sensação da dor, da alegria. Esses conflitos, doutor, que é comum nessa época do ano, é da personalidade da pessoa ou pode ser assim algum trauma, alguma coisa, ou é relativo? É relativo, depende de pessoa para pessoa, né? Tem algumas coisas que a gente tem que observar, né? Assim, uma delas é que eu costumo dizer assim, que nessa época do ano a gente tem obrigação de estar alegre e de estar feliz. Isso. Né? E colocar a vinha de Natal, porque senão não tem Natal. Você tem que estar feliz, porque vem a alegria do Natal, né, assim, a risada do ho-ho do Papai Noel, né, assim, a troca de presentes. Então, que é uma coisa que cá para nós é eminentemente comercial, né, assim, mas a gente entra nesse clima e essa obrigação de ser feliz. E lógico que essa obrigação de ser feliz acaba trazendo conflito, como você, né, assim, você mesmo falou, né, assim, é uma situação conflitante. Tem muitas pessoas que têm muitas lembranças que trazem muito sofrimento, né, assim, por exemplo, morte de entes queridos. Não, e o outro aspecto também, né, vamos falar sobre isso, porque entrevistando aqui o diretor do Hugo, diz que nessas festas familiares, que o Natal é uma delas, é onde existem os maiores conflitos e a violência, até mesmo agressões, homicídios, justamente onde haveria ali a paz, ou teoricamente a sensação da alegria, leva-se para outro caminho, mas por favor, fique à vontade. Pois é, mas é esse momento onde se reúne a família, né, a gente troca presentes, né, assim, mesmo que as caixas estejam vazias, né, assim, mas se troca presentes, a gente tem essa obrigação de ser feliz. E é um momento que muitas vezes, né, assim, onde reúne a família, onde um começa a conversar com o outro e surgem os conflitos e aí onde as coisas acontecem. Aqueles conflitos mal resolvidos, né? Mas nós já temos telespectador ou telespectadora conosco ao telefone, né? Conversar. Alô, boa tarde. Boa tarde. Por gentileza, a câmera do Dr. Manuel, pode ficar à vontade. Dr. Manuel está ouvindo o senhor, fique à vontade.
Estamos ouvindo o senhor, só o senhor poderia, por gentileza, abaixar o volume da televisão do senhor para não dar esse delay, né? Essa distância entre o som de ir e voltar. Doutor Manuel está ouvindo o senhor, fique à vontade. Eu queria saber sobre se o fósforo, manipular fósforo, ajuda na depressão. Manipular o quê? Manipular? Fósforo. Fósforo? Eu manipulei fósforo puro e estou tomando para tentar ajudar na depressão. Deve ser algum ingrediente, algum medicamento, alguma coisa assim, né? Eu manipulei o fósforo puro. Então, mas assim, até onde eu saiba, né, assim, não tem indicação no tratamento de depressão. Né, assim, do ponto de vista médico, da medicina tradicional, né, assim, talvez você tenha ouvido ou lido essa indicação, né, assim, pela medicina ortomolecular, né, que é uma prática médica exercida por muitas pessoas, mas que não é reconhecido pelo Conselho Nacional de Medicina. Né, assim, então, eu não conheço indicação do fósforo, né, assim, para o tratamento da depressão. Mas nós estamos falando do palito de fósforo ou da substância? Pois é, então, se for o palito de fósforo, né? Não é fósforo, né, é pólvora. Pólvora, né? É pólvora. Então, e agora aí tem que ver é se é tóxico, né? Se é uma substância, se não é. Né? Se a pessoa puder nos passar essa informação. Mas, doutora, pegando essa, mais ou menos assim, essa forma como foi abordado, existe terapia para depressão, doutor? Porque normalmente o depressivo não quer fazer nada. E aí ele falou, né, manipular fósforo. Existe além do tratamento psiquiátrico, psicológico, alguma terapia que possa melhorar, já que a depressão ela tira da pessoa essa vontade de se interessar pelas coisas? Olha, bom, a gente conhece esses tratamentos convencionais, né, assim, que são os remédios, né, assim, que a gente utiliza, as psicoterapias, nas suas várias técnicas de psicoterapia, né, assim, tem outras abordagens, né, assim, que são essas fitoterápicas. Os médicos homeopatas utilizam muito das substâncias dentro da homeopatia para tratamento da depressão, né? Tem abordagens religiosas, né, assim, que às vezes resolve, mas a gente tem que ter em mente o seguinte: depressão é uma doença grave que leva a pessoa à morte. Ela morre ou por suicídio ou por muitas vezes por inanição. Isso que você falou da pessoa querer ficar só em cima de uma cama, ela acaba não comendo, né, assim, e vai ficando aqui numa depressão grave, a pessoa morre de inanição porque não come. As terapias de grupo, doutor Manuel, as terapias de grupo se incluem? Elas funcionam? Sim, se inclui positivamente? Funciona. Aí a gente tem que entender uma coisa, Paulo, assim, que quando a gente fala de terapia, tem várias coisas que são terapia. Né? Assim, uma coisa é a psicoterapia, que é aquele tratamento desenvolvido pelo médico ou pelo psicólogo. Deixando bem claro que existe o psiquiatra, que ele faz o tratamento medicamentoso, e o psicólogo que faz a psicoterapia. Existem as terapias. Quais são as terapias? Você tem a arte-terapia, né, assim, que você coloca a pessoa para poder fazer desenhos, né, assim, então a musicoterapia, né, assim, você tem a terapia ocupacional, que a pessoa trabalha com marcenaria, com alguma outra coisa. Né? Então, são terapias, são procedimentos terapêuticos que auxiliam, sim, né? Assim, auxiliam no Mas no antes tratamento. Tem que ser diagnosticada a doença, né? Para depois ser diagnosticada a doença. Agora, doutor, dentro dessa questão, por exemplo, nós temos doenças comuns. Vamos citar aqui pressão alta, diabetes, câncer, que às vezes dão um grau
de mais ou menos assim, olha, ele está com câncer no estado terminal ou avançado, isso e aquilo. Na depressão é possível medir isso, o grau? Porque às vezes a pessoa, é comum o preconceito, já falamos sobre isso, né? Acordei triste, à tarde estou bem. Aí o senhor já falou que tem a depressão da bipolaridade. Aí a pessoa fala, não tem depressão não, é porque de manhã eu nunca estou bem. Então assim, essa questão de fazer já é difícil o diagnóstico. E ainda o preconceito. Mensurar. Né, assim, o grau, ou seja, você está numa depressão leve, média, moderada. Porque então a gente mensura. Exato, leve, moderada e grave. Mas isso de acordo com a intensidade dos sintomas. Né? Então, quanto mais grave os sintomas, né, assim, mais a gente vai falando, bom, isso deixa de ser uma terapia, assim, uma depressão leve, né? Então, a gente começa a dizer, uma da possibilidade são as ideias de suicídio. Aí a pessoa, quando apresenta ideias de suicídio, a gente já começa a considerar essa depressão uma depressão mais moderada. Quando a pessoa tem projetos de suicidar, então já é uma depressão grave. Né? É uma das coisas que a gente utiliza. Mas voltando ao Paulo, né, assim, a terapia de grupo também é eficaz, seja ela em forma de psicoterapia, né, ou seja, aquela desenvolvida pelo psicólogo ou pelo médico no consultório dele, ou seja, a terapia no sentido, por exemplo, da terapia ocupacional, da arteterapia, da musicoterapia, né? Então, o tratamento em grupo também é importante. É importante, Paulo e André, né? Assim, tudo que você fizer no sentido de aliviar o sofrimento, porque só quem conhece a dor da depressão é quem já teve a depressão. Né? Assim, quem tem a depressão é que conhece a dor. Né? E essa pessoa, ela quer por tudo se ver livre dessa dor. Né? Assim, então, tudo aquilo que você puder fazer nesse sentido de aliviar a dor é válido. Então, as terapias são válidas. E lembrando que você pode participar, né? 3957424, o telefone está no vídeo, 3957424, pode ligar, conversar com o Dr. Manuel aqui, falar sobre esse assunto. Mas, doutor, uma questão, a mente humana, ela engana, porque, inclusive, temos aí aquele célebre filme, né, o Silêncio dos Inocentes, aonde um psiquiatra ele está preso e cometia crimes horríveis, né? E aí ele vai, tem aquele artista famoso, esqueci o nome dele agora. Anthony Hopkins. Isso, o Silêncio dos Inocentes, que ele praticava coisas horríveis, mas essa capacidade que, quando o senhor fala, a pessoa diz que vai se matar, isso e aquilo. Mas o que mais se ouve hoje, doutor, é essa frase: eu quero morrer, eu vou morrer. Quando é que a gente deve considerar isso como um alerta ou uma chantagem sentimental ou te quero de volta? Essa capacidade de tentar entender o que a pessoa está querendo dizer com eu vou me matar. Claro que tem que ter uma consulta, né, para conversar, mas... Olha, essa é uma situação em que sempre a gente tem que ter cuidado. Né? Assim, eu escuto muito no meu consultório, as pessoas falam assim, não, está falando isso só para fazer chantagem. Eu falo, olha, não é chantagem. Né? Assim, qualquer pessoa que expressa a ideia de morrer, né, ela deve ficar em observação. Né? Assim, não é uma coisa que, não, cachorro que late não dorme. A gente escuta muito isso, não morde, né? Não morde. Não dá, né? Há casos, principalmente de jovens, adolescentes, 16 anos, 18 anos, que se automutilam. É uma situação intermediária entre o querer
dar fim à própria vida ou é uma outra situação? Não, é uma outra situação, Paulo. A automutilação, ela está muito ligada a um transtorno, tem outros transtornos também, mas principalmente ao transtorno chamado borderline, que o nome assim, chama transtorno de personalidade emocionalmente instável. E dentro desse transtorno tem dois subtipos, um que é o impulsivo, o outro é o borderline. Nesse transtorno borderline é muito comum a pessoa se automutilar, riscar o braço, né? Então, se cortar mesmo. Se cortar aí mesmo, é uma doença. É uma doença, né? Então a pessoa que se automutila, nós não estamos falando de fazer tatuagem. Não, né? não, muito pelo Tô falando contrário, mutilar, extirpar uma parte do corpo, promover um sofrimento, né? Um autoflagelo. Um autoflagelo. Então, a pessoa se cortar. É muito comum a gente ver entre jovens, e principalmente mulheres, né, moças, cortar o braço, né? Elas cortam com gilete, né? Assim, normalmente não são cortes profundos, Não. mas muitas vezes são cortes que necessitam pontos, né? Assim, ir ao médico. Então isso está mais ligado a esse transtorno, que é o que a gente chama de transtorno de personalidade emocionalmente instável e do subtipo borderline. Mas tem outros, né, assim, transtornos que também pode levar a essa automutilação. Mas não é para chamar a atenção, né? Que sempre a pessoa fala, não, se cortou. Isso é o mais comum que se ouve, no sentido de se chamar a atenção. Né? Exato, a gente ouve muito isso. Né? Assim, existe tentativas de suicídio onde a pessoa corta o pulso. Não é a mesma coisa de automutilação. Automutilação são cortes que a pessoa faz pelo corpo, né? Assim, elas fazem. Não são fatais, mas não ali são fatais. Agora, a tentativa, assim, o corte do pulso, conforme a profundidade, e tem uma outra situação nisso aí, que se a pessoa pôr dentro d'água, aí sangra mais rápido, perde mais sangue, né? Assim, então, isso é muito sério e tem que ter muito cuidado. Agora, aí doutor, é da tentativa de suicídio, agora, não de automutilação. A gente entra naquele assunto recorrente, preconceito. A pessoa sempre tem uma justificativa para os seus atos. Ela nunca fez aquilo. Temos pessoas ao telefone também, o telespectador ou telespectadora, que é a nossa prioridade. Alô, boa tarde. Tarde. Doutor Manuel, fica à vontade, pode conversar com ele. Tá bom, doutor Manuel. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Manuel, eu queria saber, eu estou vendo o senhor falar sobre depressão. Eu queria saber do senhor, eu tenho uma nora, o médico fala que ela tem depressão. Depressão fica assim, a pessoa trava o queixo, enrola as mãos e os pés. Depressão dá isso? Pode ser que assim, faça parte de um quadro depressivo, mas normalmente não é. Normalmente esse tipo de reação, ela está muito mais ligada a um transtorno que a gente chama de transtorno dissociativo. Né? Assim, então pode aparecer, travar a boca, entortar os braços, né? Muitas vezes a pessoa pode até ter uma cegueira, que ela não fica cega de verdade, mas ela não vê nada, ou às vezes a pessoa fica imobilizada das pernas, né? Assim, então tem vários sintomas que está dentro desse chamado transtorno dissociativo. Uma das coisas que acompanha, que a gente chama de comorbidade, é a depressão. Né? Assim, pode ser que ela tenha também depressão, né? Assim, não apenas a depressão. Isso não é sintoma de depressão, não é. Mas pode ser que tenha depressão acompanhando. Mas agora é indispensável que vá ao consultório, né? Porque, assim, lembrando... Que aí dá o diagnóstico mais correto. Né? Exato. Lembrando que aqui essa abordagem com os telespectadores não é uma consulta, né? É mais ou menos esclarecendo algumas dúvidas e só no consultório, após uma avaliação, que o médico pode fazer um diagnóstico mais preciso, né, doutor? Exatamente. Tendo desse aspecto, né? Então, a gente, claro que pede desculpas às pessoas, né? Porque, afinal de contas,
há necessidade de interagir, né, do médico, principalmente quando é psiquiatria, né, doutor? Que não tem raio-x, não tem ressonância magnética, não tem nada. Esse é o grande problema nosso, né, André? Porque eu escuto muito isso. Doutor, como é que o senhor faz esse diagnóstico? Às vezes até as pessoas vêm brigando, né? Assim, o senhor não fez exame nenhum e o senhor está falando que eu estou deprimido ou que eu estou isso ou aquilo. Né? Assim, como é que eu sei? Né? Então, a gente dá o diagnóstico pela observação e pela entrevista que a gente faz com o paciente. A gente observa um conjunto de sintomas e a partir desse conjunto de sintomas, a gente utiliza ou a classificação internacional de doenças, que é conhecido como CID, quem trabalha, quem pegou atestado conhece o CID, que precisa pôr o CID lá no atestado. Hoje a gente utiliza também a mesma, o que chama DSM, que é um Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Psiquiátrica Americana. Assim, de qualquer forma, é esse critério que a gente utiliza para dar o diagnóstico. Né? E o senhor, eu aqui uma vez fazendo a entrevista, o senhor me diagnosticou. Eu estava assim, o senhor falou, você está ansioso. Temos mais pessoas. Né? Exatamente, médico é médico, 24 horas por dia. Mais pessoas ao telefone, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Ok, daqui a pouco a gente retorna. Boa tarde, está ouvindo? Ok, daqui a pouco a gente retorna sobre esse assunto, mas doutor, quando a gente fala sobre essa questão assim do preconceito, ainda continua sendo, doutor, a maior dificuldade, porque o ser humano, como estávamos falando, né, ele sempre tem uma justificativa porque ele acha que depressão, síndrome do pânico, essas doenças que teoricamente não conhecíamos, ou é doença do mal, ou situações que não são situações reais. Então ele prefere negar e aí vem essa questão do preconceito. Está sendo vencido isso? Diminuiu bastante nos últimos anos, mas esse ano, André, foi publicado uma pesquisa realizada pelo Datafolha, né, encomendada por um grupo de médicos, né, assim, que pesquisando sobre exatamente isso, né? Vamos ver o telefone? Vamos, a prioridade aqui é o telespectador ou telespectadora. Depois eu volto. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. É normal isso? A pessoa repete para nós. Ela deve estar, vai ligar novamente, né? E a gente vai estabelecer Eu vou perguntar, não sei como é que é o nome do remédio? É porque ela... ok, pode cortar a ligação? Doutor, essa questão, aí... Bom, eu estava falando então alguém pediu para fazer uma pergunta, aí a pessoa disse, como é que eu vou perguntar se eu não sei o nome do remédio? Pois Essa coisa, aí veio um preconceito de novo. Então, eu estava falando sobre a pesquisa realizada pela Datafolha. Eles pesquisaram pacientes diagnosticados com depressão, só depressão, e pesquisaram também a família. Foram em torno de 220 pacientes, o número exato eu não lembro agora, em torno de 220 pacientes que eles fizeram essa pesquisa. A maior dificuldade deles trata-se exatamente na depressão, no preconceito. Porque o preconceito, tanto do paciente quanto da família, impedia eles de buscar um tratamento mais urgente. Então, o paciente ouvia da família que era moleza, que era isso. Isso foi realizado em São Paulo, não foi aqui em Goiânia, foi realizado em São Paulo. Se fosse realizado em Nova York ou em Berlim, provavelmente seria a mesma coisa, porque hoje nós vivemos nessa aldeia global. Então, o preconceito e achar que não é doença, que a pessoa está querendo chamar a atenção, que a pessoa está querendo manipular o outro, que está com preguiça, que não quer fazer as coisas,
Então, esse é o maior problema ainda. Existe muito, né, assim, ontem chegou uma moça no meu consultório, ontem, conversamos e ela, assim, o problema dela nem é depressão, é uma crise de ansiedade, que a gente chama de crise de pânico, a síndrome do pânico. E na hora que eu falei para ela, olha, eu vou passar um medicamento para o senhor, não, doutor. Né, assim, eu não queria tomar remédio, né, assim, porque remédio vai me deixar dependente, né, assim, e aí eu tomo, pode falar. Essa não aceitação do paciente, isso dificulta o tratamento? Dificulta, que o grande problema, o que ajuda o tratamento é a adesão do paciente ao tratamento. Né, assim, essa adesão, nós já conversamos aqui em outras vezes, né, assim, parte de uma consciência de que a pessoa está doente e que ele precisa de tratamento. É diferente, por exemplo, quando uma pessoa tem câncer. Né? Se a pessoa logo ele tem consciência de que ele está doente e que precisa de ajuda. Aí é o grande problema, doutor. Porque quando a gente fala sobre câncer, a pessoa ela quer a vida, pede socorro, pede ajuda, quer se salvar. A depressão já é o inverso, né? A pessoa, ela desiste de pedir ajuda, desiste de tratamento, então, ou seja, recorrente, né? As pessoas que estão ao lado, que têm essa capacidade de perceber. Pois é, e aí é onde que vem o problema, porque muitas vezes a pessoa que está ao lado chega e fala assim, ô fulano, você está doente, você precisa procurar um médico. Eu não vou, eu não estou doente, é você que está com problema, você que precisa de ajuda, não sou eu. É o negar. Nega a doença. Muitas vezes até sabendo que aquilo que está acontecendo é doença, mas ela nega o estado de doença. Né? E aí, felizmente, felizmente e infelizmente, né? É uma doença, né, assim, que traz um sofrimento muito grande para a pessoa. Nós estamos falando da depressão. A depressão chega no momento em que a própria pessoa busca ajuda. O sofrimento é muito grande. A pessoa não suporta aquele sofrimento. Aí já a doença está no grau mais elevado. Aí ele busca ajuda. E outro aspecto também, doutor, que como falamos que não existe nenhum diagnóstico, às vezes a pessoa, para provar para a família que ela não está doente, não tem certas coisas, ela não tem aquela coragem de dizer o que sente para o médico. Para a família e também para o médico. Estou aqui, não tem nem eu estou aqui porque minha família pediu, mas eu estou bem. Não tem nada. E aí assim, essa forma de negar é o quê? É uma... Pois é. Né, assim, dependendo da habilidade do médico, né, assim, o médico... Bom, sua família está pedindo, mas o que sua família justifica você estar vindo aqui? Porque eu estou muito fechado no meu quarto, e o que está acontecendo que você está fechado no seu quarto? Né? Então, depende muito da habilidade do médico para chegar e a gente conseguir ajudar a pessoa. Mas eu entendo que é o preconceito, né? E muitas vezes, né, assim, tem um rapazinho que eu atendo, né, assim, que ele é muito deprimido, com 16 anos, ele fala assim, não tem sentido eu viver, eu não quero viver. Né, assim, então, eu pergunto para ele, e aí fulano, como é que você passou? Está tudo bem. Você está tomando remédio? Responde... A resposta é monossilábica. Né? Não, você está tomando remédio? Estou. Está melhorando? Não, nada que fizer... que eu tomar vai melhorar a minha vida. Eu estou recebendo uma pergunta aqui pelo WhatsApp. Eu queria perguntar o seguinte, passo ao senhor. Há indivíduos com maior ou menor propensão à depressão? Porque a pessoa pergunta aqui, tem pessoas que são muito fortes e que se pensa ou passa aquela imagem que ela nunca vai ter depressão. São fortes... E de repente aparece deprimido. Ou não. É aquela questão do negar. Então... Mas aí, Paulo, tem uma coisa que é a predisposição familiar para a depressão ou para o transtorno mental.
né, assim, a gente pode passar por situações muito difíceis na vida, né, assim, então, por exemplo, a perda de um ente querido, né, a gente passa, a maioria das pessoas passa sem desenvolver a depressão. É um período de tristeza normal. Um período de tristeza normal, aquele luto que é normal. Angústia, né? Assim, então, aquela angústia, o sentimento de perda, e o luto vem muitas vezes acompanhado de sentimento de culpa, que eu poderia ter feito melhor e não fiz, né? Assim, então, isso faz parte do luto normal, e à medida que os dias vão passando, isso vai acabando e fica só a saudade, e a saudade que a gente nunca esquece. Né? Eu até dias desses, conversando com um amigo que trabalha no cemitério, tem aquela célebre frase, né? Se você morrer, eu morro com você. Perguntei para ele se tem alguma viúva ou algum órfão. No cemitério nunca tem, né? Não. Então, aquela coisa mesmo que você está falando, é um luto normal. É um luto normal. E com o passar do tempo, a saudade, a perda fica, mas é claro que a pessoa desenvolve uma vida normal. Mas antes do intervalo, mais uma participação. Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Manuel, fique à vontade, pode falar com ele. Eu gostaria de saber como que eu consigo marcar uma consulta com o senhor. Bom, geralmente no fim do programa a gente passa o número do telefone lá do meu consultório, né, assim, que é 3224-8370. 3224-8370. 7300. Não, desculpe. Vamos repetir. 3224-8370. Peraí. Vamos lá. 8370. Ok, é só ligar aqui também na TV Capital, que temos aqui o telefone do Dr. Manuel. Dr. Manuel, nós vamos para um breve intervalo. E na volta do intervalo, vamos conversar sobre alguns assuntos, né? Que a questão da violência do ser humano, que a cada dia está mais exacerbada, a mistura com álcool, drogas, essas coisas, e a falta que as pessoas, né, estão tendo Muita gente fala assim, eu não tenho mais paciência. É doença, doutor? Vai responder depois do intervalo. No instante só a gente está de volta. Mais pessoas ao telefone. Alô, fica à vontade. Boa tarde. Alô? Doutor Manuel está ouvindo, pode falar. Alô, doutor Manuel? Pois não. Estou depressivo e estou ansioso. Estou tomando à noite Menelate. Sim. E de manhã o Prozac, 2 comprimidos, e não estou sentindo melhora. E há quanto tempo? Tenho 7 meses. Não. Do Prozac você está tomando quantos comprimidos? Estou tomando 2 comprimidos de manhã. E o Menelate é de 30 miligramas? Eu estou tomando meio, acho que de 50, né? Não tem de 50, é 30 ou 45. Peraí, de 30. 30 ou 45. Só um momento, por favor. Agora, doutor, essa questão, não estou sentindo melhoras. Como é que se mensura? Alô, doutor Manuel? Oi. Fica à vontade. Pois não. É de 30 miligramas. Então, olha só, o tratamento para depressão, ele é longo, ele leva tempo, e mesmo com a medicação, você está tomando a medicação que é adequada, 2 comprimidos de fluoxetina, ou Prozac, que você falou, é uma dosagem adequada, a gente toma ele mesmo de manhã, e o Menelate, que também é um antidepressivo, ele ajuda a dormir, né? Então é um ótimo antidepressivo também, né? Então você está fazendo um tratamento adequado, medicamentoso. Eu não sei se você está fazendo psicoterapia, se você está fazendo acompanhamento com psicólogo, que talvez fosse para poder melhorar mais
a sua depressão, você procurar um psicólogo. Certo. E tem também, doutor, como é que a gente mensura essa melhora, já que ela é lenta, gradativa, né? E não é aquele medicamento mágico, a pílula mágica do dia seguinte, né? Então, a gente vê eu falo sempre para os meus pacientes o seguinte: quando você vai ao médico, você está com tosse, dor no corpo, Isso. febre, né? Assim, o médico fala assim, olha, você está com pneumonia. Aí passa lá um antibiótico e você volta daqui 15 dias, aí o médico pergunta para o paciente, e aí, como é que você está? Não, eu melhorei a febre, melhorei a tosse, melhorei a dor no corpo, né? Assim, então não estou sentindo mais nada, pronto, tá, o tratamento está feito. Em psiquiatria é a mesma coisa. Né? Assim, o paciente tem que, vamos dizer, esse senhor que acabou de telefonar, né? Assim, então ele tinha o quê? Ele tinha desânimo, descrença, perda de prazer de viver, né? Assim, irritabilidade, nervosismo, né? Assim, cansaço, transtorno do sono. Aí, com o passar do tempo, à medida que ele vai tomando a medicação, ele chega no consultório e fala assim, doutor, eu já estou dormindo melhor. Aí a gente começa a avaliar que o tratamento está melhorando. Doutor, eu estou mais calmo, eu não estou ficando irritado à toa, eu já acordo de manhã, aquilo que você falou, acordar de manhã nervoso, eu já acordo mais tranquilo, não estou tão ruim mais de manhã como eu estava antes. São pequenas melhoras que o paciente vai relatando para a gente. Se vai tomando com os meses e não apresenta melhora nenhuma, aí a gente aumenta a dosagem do medicamento, faz associação de medicamento, como o médico desse paciente, desse senhor fez. Né? Assim, a gente troca de tipo de medicamento, dá de uma outra, por exemplo, um estabilizador do humor, né? São, às vezes, um neurolético. Existem vários medicamentos que podem ser associados então, para cada um combater uma determinada, por exemplo, aspecto quando o senhor fala, da doença, um sintoma não consigo dormir, tem aqueles hipnóticos que fazem dormir. Exatamente. Sou muito ansioso, tem os ansiolíticos, né? E tem também o medicamento específico, quando fala fluoxetina, né? Que é uma associação específico, isso. Né? O que é muito importante a gente entender é o seguinte: tratamento para depressão é longo prazo. Né? Assim, geralmente a gente fala de 2, 3 anos. E o paciente tem que seguir de forma rigorosa, né? O tratamento direitinho. E né? o paciente... E a gente, um minutinho só, Paulo. Né? Assim, e a gente tem que buscar a remissão completa dos sintomas. Não é ficar mais ou menos, não. Você tem que melhorar mesmo. Melhorando mesmo, passando uns meses bem, você pode até retirar o medicamento. Você não precisa tomar remédio a vida inteira. Porque às vezes a pessoa fica 2, 3 dias bem, a primeira coisa que ela faz é abandonar o medicamento. Paulo, nós temos 3 minutos. O paciente percebe essa melhora? É o paciente que fala para a gente. É através do médico. O paciente que chega e fala, doutor, eu estou dormindo melhor. Olha, assim, eu comecei a ter mais prazer nas coisas, né? Assim, eu já não tenho aquele pensamento que nada na minha vida faz sentido, que o melhor seria eu morrer. O paciente que fala. Né? Doutor, agora vamos falar sobre uma questão. Crianças. Muitos e-mails de pessoas que falam, olha, o comportamento do meu filho está diferente, está isso, está aquilo. A pergunta que eu faço para o senhor: as crianças estão ficando doentes ou às vezes elas estão adquirindo doença dos adultos? Hoje está vinculando aí nas rádios, né, assim, uma pesquisa que foi realizada com jovens, assim, de 16 anos, né, assim, e essa pesquisa eles perguntam, né, assim, se já conviveram com violência dentro de casa. Né? E aí o que a gente vê? Né, assim, que grande parte deles conviveram com a violência dentro de casa. Né, assim, as coisas, André, começam tudo dentro de casa. Né, assim, então, uma criança vê os pais discutindo desde pequeno, né, assim, a doença não vem sozinha lá. Né, assim, então, o indivíduo, né, assim, a gente tem uma predisposição familiar. Se vê, por exemplo,
todo final de semana ingerindo muito bebida, álcool né, sem brigas e discussão, isso tudo vai afetar na criança, né, assim, e ela vai crescendo nesse ambiente, e aí a gente sempre pensa, isso é ambiente de pessoas que têm baixo poder econômico. Não é, né, assim, isso é em qualquer ambiente, né, assim, de baixo poder econômico até do alto poder econômico, né, assim, essas coisas acontecem, né, assim, então a gente convivendo nesse ambiente com uma predisposição para a doença, né, assim, essa criança futuramente, ou mesmo enquanto criança, ela tem grande chance de adoecer. E quando o pai leva o filho ao consultório, o que o filho relata para o senhor? Assim, da idade, os mais comuns, né? Porque o pai, ele nunca está doente, é o filho que está doente. Então, eu vou levar meu filho ao psiquiatra porque eu não preciso. É ele que tem esse doente. Pois é. A criança, ela tem uma facilidade maior de lidar com o psiquiatra? Pois é, depende muito da pessoa, do psiquiatra, né? Assim, se o psiquiatra tem uma formação para atendimento infantil, ele sabe abordar, é igual um pediatra, né? É isso. Então seria um psiquiatra pediatra, né? Então ele tem uma facilidade maior de abordar a criança e sabe como chegar na criança. Não é a mesma coisa da gente entrevistar, consultar um adolescente ou um adulto, né? Assim, a gente tem que ter um traquejo especial. Agora, doutor, outro assunto. Falando sobre assim, situações contemporâneas, ou seja, o mundo de hoje que a gente está vivendo, né? As pessoas sempre falam, eu preciso de relaxar, eu preciso de o meu tempo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E a cada dia cresce o aumento de consumo de drogas, né, de todos os tipos, do crack, maconha, cocaína, listas ilícitas, aumenta o consumo da bebida alcoólica também, e também até a questão sexual também, que a pessoa, ela encontra ali um prazer imediato naquele primeiro momento nisso aí. Essas fugas, doutor, que as pessoas às vezes falam assim, não, é o meu tempo que eu tenho para relaxar, eu tomo uma cervejinha, uso uma droga, faço isso, faço aquilo. Até que ponto isso é saudável, até que ponto que não é e de que forma a pessoa deve conviver com essas, porque a pressão é grande nesse mundo contemporâneo. Precisamos de um tempo. Como é que a gente faz para não estragar esse tempo? Pois é. Existe tanta coisa que a gente pode fazer que se a gente não precisa usar a droga, né? Mas queremos prazer imediato. E o álcool, Mas, a droga e o sexo, eles dão prazer imediato. Mas, por exemplo, uma coisa que me dá prazer imediato é dançar. Né? Assim, então, eu adoro dançar. Né, assim, desde a minha juventude, sempre eu fui muito ligado à dança, ao twist, né? Assim, que seja uma atividade que não prejudique o organismo. Que não prejudique nada e dá prazer, né? Assim, dá prazer, né? Assim, você, além de tudo, é uma atividade física, né? Mas hoje a gente é muito estimulado ao vício, né? Você tem muito estímulo ao vício, né? Assim, eu não sei se você viu que hoje está começando a aplicação de uma lei que não tem mais os fumódromos, né? Exato. Né? Assim, a gente hoje em restaurantes e nos lugares públicos, em lugar nenhum a pessoa não vai poder fumar mais. Mas proibir, doutor, resolve? Porque aí nós partimos para uma outra questão. Eu sou fumante. Existem vários fumantes. Sim. Queremos tratamento. É uma pena porque a gente gosta de você e sabe que Sim. você um dia não, você vai ter também, enfisema, eu sei. Você corre o risco de ter um infarto. Mas acontece, doutor, que é o seguinte, nós não temos um serviço ou não temos um tratamento para esses dependentes. Proibir e ainda da forma, né, aquela proibição radical, ela elimina o vício, doutor? Porque... Não, eliminar o vício não elimina, mas pelo menos traz menos prejuízo para as pessoas que estão em volta. Né, assim, já que você quer fumar, então, vamos assim, fazer não fume assim, junto com os outros. Tá, então fumódromo,
bebódromo, né, e sexódromo, né? Não, sexódromo já tem, né? Tem uns já motéis, tem, né? exatamente, exato. Agora, proibir essa questão. Não seria melhor uma campanha pedagógica ou de tratamento, de recuperação? Já vem há muitos anos, né, André? Já vem há muitos anos. Olha só, eu costumo dar um exemplo assim. Eu fiz medicina em Manaus. Naquela época, né, assim, quando eu pegava o avião para ir para Manaus, todo mundo fumava. Assim, todo mundo fumava e tinha gente demais, né, assim, os aviões, e eram 4 horas de voos. Imagina você durante 4 horas vivendo com a fumaça de todo mundo fumando dentro do avião. Bom, com o passar do tempo, né, assim, começaram, assim, pegaram 6 fileiras da frente do avião, que era para a pessoa que não fumava. Passou mais um tempo, a metade do avião era para a pessoa que não fumava. Passou outro tempo, você tinha lá o fumódromo lá no fundo do corredor. Hoje, em hipótese nenhuma, a pessoa pode fumar. Porém, todas as aeronaves, elas têm medicamentos que combatem a ansiedade e que tira aquela coisa da vontade de fumar. Se a pessoa não der restaurante conta de controlar. Não tem, esses lugares não tem. Mas, assim, o que eu estou dizendo para você, né, olha, esse ano agora, dia 13 agora, faz 40 anos que eu me formei. A primeira vez que eu fui em Manaus foi em 67. Né, assim, então, a gente tem 48 anos agora, 46 anos, né, assim, da primeira vez que eu fui em Manaus. Né, assim, de lá para cá, né, assim, houve uma propaganda anti-fumo muito grande. Né, assim, as carteiras de cigarro hoje traz fotografia de pessoas com câncer, né, assim, passou aquela fase que fumar dá câncer de pulmão, vinha... Inclusive tinha aquele assim, eu quero aquele cigarro que não dá impotência, né, porque tinha algumas carteiras. Então, eu escutei de uma senhora essa semana que ela falou assim, não, eu só compro cigarro, né, assim, cigarro a granel. Eu falei, mas cigarro a granel que a senhora compra? Porque eu detesto de ver as fotografias que tem daquele povo doente nas caixas. Aí eu compro cigarro a granel e eu não vejo. Mas aí, doutor, a gente há de convir que é uma ação muito bem feita pelas empresas americanas que elas não alertavam do risco da morte. Então, as pessoas consumiam o cigarro, morriam, entravam com processo de indenização. Hoje está lá, fuma quem quer. Exato. Se você morrer, o problema é seu. Então, vamos dizer que em 50 anos nós chegamos a essa lei, né, assim, onde você proíbe fumar em lugares públicos. A mesma coisa está começando a ser usada com a bebida alcoólica. Né, assim, toda garrafa de bebida alcoólica, você vê, beba com moderação. Que é isso? Assim, o que é moderação? Pois é. Nessa, então, mas tem uma coisa a mais aí, já tem a tolerância zero para quem dirige o carro, né, assim, já bêbado, né? Já tem a mudança na legislação para aquelas pessoas que cometem crime ao volante, né, ou seja, atropela com morte. Então as coisas, daqui 50 anos, provavelmente você vai estar tomando só suco nos bares. Agora tem outro aspecto, doutor. Nós estamos corrigindo as pessoas que numa certa idade já têm os vícios, mas o número de crianças que estão entrando na droga, no álcool, é maior do que essas pessoas. Essa conta que não fecha, doutor. Cada dia que passa, as crianças estão usando mais crack, aprendendo a fumar mais cedo, bebendo mais cedo. Não seria Por isso que é um processo de educação e leva anos. Né? Assim, a gente não vai mudar esses hábitos. Olha, bebida alcoólica, ela tem relato de bebida alcoólica lá nos túmulos lá dos faraós. Né? Assim, ou seja, 5.000 anos atrás, que as pessoas bebiam. Né? Assim, então, eu não sei se é o mesmo vinho, né? Assim, mas Jesus, na Santa Ceia,
né, assim, fala, esse é o meu sangue, né, assim, se bebia, o primeiro milagre de Cristo foi transformar a água em vinho. Isso foi há 2000 anos atrás. E multiplicou os pães. Então, aí, né, assim, a bebida e outras drogas, elas estão presentes, e tem história, por exemplo, da maconha, também lá nos egípcios. Né, assim, eles usavam muito cânhamo, né, assim, para poder fazer sandália, fazer roupa, né, e aí, ou seja, o pessoal fumava maconha, já conhecia maconha naquela época e usava maconha. Né? Doutor, agora tem uma coisa que vem no preconceito. É possível uma pessoa ela consumir algum tipo de substância, vamos colocar assim, ilícitas, por exemplo, uma maconha, uma cocaína, sem que ela tenha a questão do preconceito? Você usa, você é bandido? Hoje está sendo muito vulgar, né? Assim, hoje está muito banalizada essa questão do uso das drogas. Né? Assim, quando eu era adolescente, que falava para a pessoa que fumava maconha, ela era bandido. Né? Assim, mas era bandido mesmo. Aquele cara é maconheiro. Some que ele é maconheiro. Exatamente. E você queria xingar uma pessoa, maconheiro. Né? Hoje está provando que derivados da planta ajudam. Não, quantos filmes de Hollywood que você vê que o pessoal está distribuindo cigarro, né, assim, um para o outro lá. E é muito comum nas nossas praças aqui em Goiânia a gente passar, muitas vezes você vê as pessoas fumando. Porque as pessoas estão banalizando, né, assim, o mal que a droga faz. Assim, então, qualquer droga traz muito mal para a saúde. A maconha faz muito mal para a saúde. Né? Assim, então, hoje fala-se na legalização da maconha, porque a maconha é remédio, não é remédio. É uma substância da planta, né? Não é a maconha. Não é aquela parte não é fumar aquele baseado, não. É uma substância que é extraída. Assim, a parte psicoativa é o tetraidrocabinol. Né, assim, beta-tetraidrocabinol, alguma coisa, estou trocando. É uma substância que a planta produz. Né, assim, então, e o que é utilizado para tratamento de doença é o canabidiol, que é uma das substâncias que está incluído que está na maconha, no pé de maconha. E é uma quantidade muito pequena. Né, então, você fumar um baseado não vai tratar nada. Pode até aumentar a sua fome, mas tratar não vai tratar nada. Falam que dá sono, aumenta a fome, essas coisas, mas também traz outros problemas. Muitos outros problemas. Paulo, temos mais 3 minutos. A sua pergunta? O canabidiol liberado, ele vai trazer influências? As pessoas vão entender direitinho que realmente está certo? Vão saber que o canabidiol é um remédio? Olha, para ser liberado, né, assim, vai ter que ser feita uma campanha, como já foi feita, apareceu esses dias no programa da Globo, no Fantástico, me parece, falando do canabidiol. Né, assim, tem que esclarecer que canabidiol não é tetracloro, né, assim, não é a maconha. Que é a maconha em si. Né? Que é a substância psicoativa. Do mesmo jeito, nós estávamos falando do TDAH. A substância que trata hoje, que mais trata o TDAH, é o metilfenidato. Metilfenidato é uma droga derivada da anfetamina, mas não tem a ação psicoativa que a anfetamina tem. Né, assim, você entendeu? A gente utiliza, por exemplo, a novocaína, que é um anestésico, vem da cocaína, mas não tem a ação psicoativa que a cocaína tem, você entendeu? Então são várias substâncias. O canabidiol vem para poder ajudar muitas pessoas, crianças portadoras de epilepsia, né, assim, vem ajudar muito, mas tem que ficar muito claro, porque as pessoas que defendem o uso dela, não, a maconha é usada como remédio, não é.
não é usada como remédio. É igual o canabidiol que é usado como remédio. O nosso tempo está estourado, é igual quando era criança, dava cigarro para espantar os mosquitos. Não tinha nada a ver, né? Estava viciando a criança, né? Estava viciando a criança. Então, essa questão da maconha também, ela tem mais ou menos isso, né? Então. É o princípio ativo da planta que é tratado e, através de uma orientação médica, ela é utilizada. Não quer dizer que eu tenho problema, eu vou fumar maconha que eu vou ficar bem, não, né? Então, substância da maconha psicoativa é o tetraidrocabinol. Né? Assim, a substância que é remédio é o canabidiol, né? Assim, que encontra na planta. Exato, que ainda está sendo discutido ainda, experiências estão sendo feitas e há necessidade de um acompanhamento médico até mesmo para utilizar, caso contrário, é droga. Doutor, para finalizar, o telefone para que as pessoas possam entrar em contato com o senhor e também o e-mail, né? Então, meu telefone é 3224-8370. 3224-8370. E o e-mail que é necanoel@hotmail.com. Vamos repetir, né? necanoel@hotmail.com. Pessoas podem mandar perguntas, o senhor responde, não há necessidade de se identificar, e é sigilo total. É também. só perguntar. Correto. Doutor, para começar aqui, obrigado, Paulo, pela presença, contribuir conosco. Até o próximo argumento. Até o próximo argumento, paz e bem. Ok. Doutor Manuel, mais uma vez, a gente agradece esse sacerdócio, né? Porque, afinal de contas, saúde, segurança e educação nesse país assim tão desigual, apesar de ser muito rico, tem que ter o sacerdócio no coração, né? Porque, caso contrário, o que será de nós? Então, esse tempo que o senhor dispõe aqui é fundamental para aquelas pessoas, como já participaram do programa, e comove a gente, sempre choram, né? Aquela dor que a gente chora calado, o senhor vem aqui falar e aliviar esse sofrimento. Agradecemos muito pela gentileza. É sempre um prazer estar aqui e estou à disposição. Ok, muito obrigado e voltaremos a falar sobre esse assunto. Voltaremos. Né? A todos vocês, nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus e até amanhã.